Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começaram a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, lhe fizeram 3 perguntas. E o estudo de hoje será sobre a resposta profética de Jesus à 3ª pergunta feita pelos seus discípulos. Bem, vamos relembrar essas perguntas? Mateus 24, 3. Quando essas coisas vão acontecer? A resposta profética de Jesus a esta pergunta refere-se à destruição do Templo de Jerusalém, profecia cumprida no ano 70 da era cristã. Que sinal haverá da tua vinda? A resposta profética de Jesus a esta pergunta refere-se aos sinais que antecedem a sua volta. Profecia em cumprimento até os dias atuais, pois podemos identificar os sinais da volta de Cristo com maior intensidade e frequência, o que chamamos de princípio das dores. Que sinal haverá do fim dos tempos? A resposta profética de Jesus a esta pergunta refere-se aos sinais que acontecerão logo em seguida à grande tribulação, um tempo de angústia que jamais haverá no mundo, culminando na volta de Jesus. Esta profecia ainda irá se cumprir. Quando eu fiz o curso de teologia, eu estudei uma matéria chamada escatologia, que trata do estudo das últimas coisas. Entre os assuntos estudados na escatologia, nós estudamos a volta de Jesus e os fins dos tempos. E este assunto, ele tem várias interpretações escatológicas. E também há outro assunto que é o milênio, que está ligado à volta de Jesus e também traz outras interpretações, várias interpretações escatológicas. E hoje nós iremos ver 2 dessas interpretações, que é o amilenismo e o dispensacionalismo. Interpretações escatológicas. O milênio é um período de 1000 anos citados em Apocalipse 24, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse período ele é interpretado de forma figurada ou literal. O amilenismo ou amilenarismo entende que o milênio não é um período literal, e sim figurativo. No quadro abaixo, vemos que este período compreende a primeira vinda de Cristo, quando ele inaugurou o seu reino espiritual na terra, até a sua segunda vinda, com o seu aparecimento glorioso, estabelecendo a plenitude do seu reino. Logo após a sua volta, segue-se o juízo final. Já o dispensacionalismo entende que a história da humanidade é dividida em dispensações, isto é, o modo como Deus se relaciona com o homem em determinado período de tempo, em que o mesmo é testado quanto à obediência à vontade de Deus. O milênio, portanto, é um período literal, sendo a 7ª e última dispensação. Vejamos o quadro abaixo.
No período que compreende a primeira vinda de Jesus até um pouco antes da tribulação, acontece o arrebatamento da igreja, de forma invisível. Após a igreja ser arrebatada, iniciará a tribulação, que durará 7 anos. Ao final da tribulação, acontecerá a volta de Jesus, seu aparecimento glorioso para estabelecer seu reinado aqui na terra durante 1000 anos. Ao término do milênio, segue-se o juízo final. Principais diferenças das duas interpretações escatológicas acerca da volta de Jesus. O amilenismo ensina que o milênio, período de 1000 anos, descrito em Apocalipse 20, versículo 4, é simbólico ou figurativo, que compreende o período da era cristã. Portanto, nós já estamos vivenciando esse reino milenário espiritual, chamado de reino já ou reino agora. Só há uma volta de Jesus que acontecerá com o seu aparecimento glorioso. A tribulação é um tempo vivenciado durante toda a era cristã, sendo experimentada por alguns com maior intensidade e durará até o retorno de Jesus. Sendo assim, a igreja passa pela tribulação e após a volta de Jesus, segue-se o juízo final e a eternidade. O dispensacionalismo ensina que o milênio é um período literal de 1000 anos que ocorrerá após a volta de Jesus em seu aparecimento glorioso, seguindo depois disso o juízo final e a eternidade. Estamos vivenciando a sexta dispensação, que é a da graça, ou a era da igreja. A volta de Jesus acontecerá em 2 fases. A primeira, com o arrebatamento da igreja, que será invisível, e a volta de Jesus com o seu aparecimento glorioso, visível a todos. A tribulação é um período de grande angústia sobre o mundo, como nunca houve, e durará 7 anos, e a igreja será retirada da terra antes dela acontecer. Por isso, a igreja não passará pela tribulação. Entendemos, conforme Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, que a tribulação é um período de grande sofrimento sobre a terra, conforme descreve Daniel 12:1. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe celestial, o patrono dos filhos do teu povo, e haverá uma época de tribulações como nunca houve em tempo algum, desde que existem as nações. Mas então teu povo escapará. Tudo que está registrado neste livro acontecerá. A natureza e os céus serão abalados, conforme escrito em Apocalipse 6, de 12 a 13. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Será um tempo governado pelo Anticristo, também conhecido como homem da iniquidade, o abominável da desolação e o iníquo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4 diz: ninguém de nenhuma maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E também como 1 João 2:18, que diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A volta de Jesus, isto é, o seu aparecimento glorioso, é uma promessa, conforme 2 Pedro 3, de 9 a 10, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Também será visível, conforme descrito em Daniel 7, de 13 a 14. Continuou minha visão e percebi que das nuvens do céu descia alguém semelhante a um homem, e ele se encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade, glória e realeza, para que todos os povos e nações de todas as línguas o servissem. Sua autoridade será perene, jamais desaparecerá, bem como o seu reino, que jamais será destruído. Ele virá sobre as nuvens dos céus. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. E será cheio de poder e glória, conforme Marcos 13, 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como a figueira, quando começa a brotar, indica que o verão está próximo, os sinais da volta de Jesus indicam que a sua vinda está próxima. Enquanto o verão não chega, é tempo de preparação para o retorno de Cristo. Se você é milenista, você precisa estar preparado para os dias difíceis que virão sobre a terra até a volta de Jesus. Você precisa, hoje, fortalecer a sua fé. Se você é dispensacionalista, você precisa estar com a sua vida em ordem, pois o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento e você precisa estar preparado para se encontrar com Jesus. Hoje também é o tempo oportuno para ter Jesus como seu Salvador, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Por isso não despreze a salvação que Cristo lhe dá gratuitamente. Você pode achar que a volta de Jesus está demorando muito, ou que é apenas mais um conto bíblico. Mas Jesus, ele cumpriu a profecia na sua primeira vinda, quando ele veio aqui à terra morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. E o Senhor Jesus, ele prometeu que ele voltaria para buscar todo aquele que nele crê e que o tem como seu único Salvador, que aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então lembre-se que Jesus, ele sempre cumpre as suas promessas.